Muito bem, irmãos. Vamos à mensagem, vamos aqui ao tema da mensagem. Paulinho, que é o nosso... Vamos trabalhar em cima desse tema aqui, nossa crucificação e morte. A nossa crucificação e morte. Essa semana a gente estava meditando sobre um tema para a pregação de hoje, e veio no coração falar sobre isso, sobre a nossa crucificação e morte, que é uma coisa que deve ser uma dinâmica na nossa vida, que deve ser constante na nossa vida, que deve ser um processo diário na nossa vida. E o texto então, o texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 16, versículo 24 até o 27, Mateus capítulo 16, ali só está o versículo 24, mas nós vamos ler do 24 até o 27. Diz lá o texto de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 até o versículo 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos. Então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Obrigado, Paulinho. Amém? Bom, a grande questão é que a gente olha para esse texto aqui, de Mateus capítulo 16, e a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que Deus quer falar, o que Jesus quer falar comigo a respeito desse tema? O que Jesus quer falar comigo? O que Ele quer me transmitir dentro desse capítulo, desses versículos? O que Ele quer trabalhar comigo? O que Jesus quer transmitir para mim? Qual a visão espiritual que eu devo ter? Ou qual a leitura espiritual que eu devo fazer para que eu possa então entender perfeitamente o que Jesus quer falar comigo? Porque se a palavra, conforme a própria Bíblia diz, que a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer faca de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então, se a palavra é viva, ela precisa estar viva, ela na sua vida em si, ela vai transmitir alguma coisa para mim, ela vai falar alguma coisa para mim. Então, o que Jesus quer dizer para mim nesse texto que eu li? Jesus basicamente está dizendo: olha, Maurício, Godoy, Cristóvão, Paulinho, olha, pegue a sua cruz e vem morrer comigo. Vem morrer comigo. É basicamente isso que ele está falando: pega a sua cruz, vem morrer comigo. Vem morrer comigo. Já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Jesus fazendo esse convite com você. Você viu o sofrimento dele lá na cruz do Calvário, todo aquele sofrimento, mas ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, e agora ele te convida: pega a sua cruz e vem. Agora é a sua vez de você vir comigo, vem morrer comigo. Já pensou nisso? Passa para mim, Paulinho, por favor. Tem um texto bíblico aqui, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo falando: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo que foi crucificado com Cristo. Então existe uma cruz. Essa cruz é a minha cruz. Você tem a sua cruz.
Para que serve essa cruz? Para sua crucificação, para minha crucificação, né? Agora, olhando nesse contexto, nós precisamos fazer a seguinte leitura: morte e ressurreição, num processo diário, todos os dias, eu morrendo e ressurgindo, eu morrendo e ressurgindo, é um processo na minha vida. Passa para mim mais uma. O texto de Romanos, no capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, essa morte, ela de fato precisa ser um processo diário, até porque nós estamos morrendo o nosso homem interior, ou seja, toda aquela prisão que nós estávamos dentro do pecado, nós éramos escravos do pecado, e agora nesse processo de morte e ressurreição que nós vivemos, nós estamos vivendo a vida de Cristo em nós. Ele está nos aprimorando, nos aperfeiçoando, a vida dele dentro de nós. Essa palavra crucificação, ela no latim é excruciar, que é crucificar, né? Matar pregando na cruz, né? Então, qual deve ser o meu entendimento de cruz? Qual deve ser o meu entendimento de cruz? Irmãos, aqui a gente tem uma cruz, aqui na igreja. Ela pode ser vista de duas formas, de duas maneiras. Eu posso olhar essa cruz aqui como um objeto qualquer. Essa cruz é uma cruz de madeira, mas ela poderia ser de ferro, ela poderia ser de bronze, ela poderia ser de metal plástico, né? Ela poderia ser de qualquer objeto, qualquer material. Então eu posso olhar ela como um simples objeto, assim como eu olho esse púlpito, né? Assim como eu olho esse computador, eu posso olhar para essa cruz como um objeto, porque de fato ela não deixa de ser um objeto, né? Agora, eu também posso olhar ela, e quando eu olho para a cruz como um objeto, eu olho ela como algo inanimado, né? Que não tem vida. Ela não tem vida, ela é um objeto, assim como qualquer um desses objetos que não tem vida, não tem valor, né? Não tem muito valor, enfim. Agora, eu também posso olhar de uma outra forma, e aí eu olho a cruz como um sujeito da ação, né? Eu olho para a cruz e faço uma leitura completamente diferente. Eu olho para ela, ela me remete, me leva a algum lugar. E que lugar é esse? Ao lugar da cruz, onde Jesus morreu. Eu olho para a cruz e me lembro da crucificação de Jesus. Eu olho para a cruz e ela tem um sentido e tem um significado para mim. Ela não é só um objeto, ela tem um sentido na minha vida. Ela me faz parar e refletir. Quando eu olho para ela, ela me leva, ela me remete o meu pensamento a Jesus. Ele morreu por mim. Esse foi o objeto que Jesus usou para ser crucificado. Nele veio o resgate da minha vida, nele veio a salvação, nesse objeto. Então eu preciso, olhando para a cruz, ela se torna algo de muito valor para mim, porque ela me remete, ela me leva à morte de Jesus Cristo. Então toda vez que eu olho para a cruz, eu lembro de Jesus, eu olho para Jesus, eu vejo a morte de Jesus, eu vejo o preço que foi pago para o meu resgate, o presente que Ele me deu, que foi a salvação. Eu estava perdido, e Ele me encontrou através da morte na cruz do Calvário. Eu fui reconciliado através da morte de Jesus na cruz do Calvário. A cruz, ela está aqui, irmãos. Ela está aqui. E nós precisamos então entender que ela é um objeto de muito valor para nós. Passa para mim mais uma. Ah, não, está aqui, Paulinho. Olha lá. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18.
pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E de fato, a gente, quando Paulo transmite, fala sobre essa loucura para os que estão perecendo, para um pouco para pensar, né? Para um pouco para pensar. Parece historinha, é uma coisa muito louca mesmo, irmãos, é uma doideira isso. Como é que você pode imaginar que um Deus que reina, que está na glória, envia o seu Filho para morrer por você, para morrer por mim, para nos resgatar, para nos trazer salvação? Sabe, isso vai contra a lógica humana. A gente não, de fato, é muito difícil para uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo fazer essa leitura, ter esse entendimento. Como é que Deus está lá, envia seu Filho, e ele morre? Parece uma historinha, e as pessoas acreditam nisso, né? Como é que ele consegue acreditar nisso? Como é que consegue viver isso? Então, de fato, o apóstolo Paulo, quando ele fala corretamente, ele fala com sabedoria, ele fala: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Sabe, irmãos, fomos resgatados, tem um sentido para nós, porque o sentido da vida está de fato na crucificação, está ser crucificado com Cristo. Esse é o sentido de fato da vida, ser crucificado. Morte para o mundo, morte interior. Morte para o mundo, morte interior. Olha o que diz aqui, pulei um versículo aqui, Paulo. Então, olhando para todo esse contexto, tá, de olhar para a cruz e de fazer essa leitura e de entender que a cruz é algo que é necessário para a nossa vida, que de fato nós precisamos olhar para a cruz e ela ser um objeto também da nossa crucificação, até por uma questão de nós fazermos, olhando para isso, ter uma preferência, ter uma prioridade. Precisamos olhar para a cruz, fazer toda essa leitura que nós estamos fazendo aqui hoje, ela como algo que tem um sentido para a nossa vida, e olhando para ela, eu então faço eu escolho uma prioridade, eu faço uma preferência por algo, ou eu vivo isso aqui, ou isso aqui de fato passa a ser uma prioridade na minha vida, ou não. E eu preciso de fato priorizar isso, priorizar todo esse contexto de morte e vida. Preciso priorizar isso. Eu preciso parar um pouco para isso, para olhar um pouco para isso. Olha o que diz esse texto aqui de Lucas 9, versículo 59 até o versículo 62. Vamos ler, porque a gente vai entender melhor e perfeitamente aquilo que Deus quer falar com o nosso coração, quer falar conosco, tá? Quer falar conosco, porque o sentido você já entendeu, que é viver para Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo, ser crucificado com Cristo. Tudo aquilo que não é da vontade de Deus na minha vida precisa morrer. E eu então vou ressurgir sendo um outro ser humano, uma outra pessoa, com prioridade, com outras preferências. Então, olha o que diz esse texto aqui, Lucas capítulo 9, versículo 59 ao 62, diz assim, a outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor,
mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você olhando esse texto comigo, irmão, você vai ver que são dois personagens, duas pessoas, que eles foram convidados, né? Outro disse: siga-me. Eles foram convidados para seguir a Jesus. E eles até queriam seguir a Jesus, estavam desejosos de seguir a Jesus. Só que o primeiro diz o seguinte: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, né? E a gente tem que olhar para o sentido disso aqui, porque ele estava falando o seguinte: Senhor, eu preciso primeiro cuidar do meu pai até a morte. O sentido é esse: eu preciso cuidar do meu pai até a morte, ou então eu preciso guardar o luto pela morte do meu pai. Isso ia demorar muito tempo, poderia ficar, porque o quinto estágio do luto judeu é basicamente de um ano, mais ou menos um ano. Então Jesus estava chamando eles de imediato, era uma questão de prioridade. Jesus estava ensinando algo. A didática de Jesus era essa. O outro também queria se despedir, né? Ele queria se despedir da sua família. O segundo personagem, ele queria se despedir da sua família. Mas na cultura, na verdade, o que ele estava querendo é pedir autorização ou aprovação ao pai dele para poder seguir a Jesus. Você olhando isso aqui, irmãos, a gente olhando assim, fazendo uma leitura nua e crua, né? A gente acredita, a gente fica perguntando: mas Jesus não está errado em não permitir que as pessoas se dispersam? A questão é o ensinamento, né? Aqui a questão não é ensinamento, não é abandono. Se despedir, ou pedir, ou sepultar o seu pai, é uma coisa lógica, é justo, é uma coisa lógica, é justo, é razoável. A grande questão aqui é que nós precisamos ressaltar, dar ênfase à missão de Jesus. Nós precisamos ressaltar isso, a prioridade à missão de Jesus. O que Jesus está ensinando aqui é prioridade ao reino, prioridade sobre o reino. Não é que eu não possa despedir ou que eu não possa pedir autorização, essa não é a questão, é uma questão de prioridade. E quando a gente olha para esse sacrifício de Jesus na morte do Calvário e se propõe a viver, a morrer, a ser crucificado e a morrer, nós estamos colocando essa prioridade, que é a prioridade do reino de Deus, que é viver sobre isso, sabe? É esse contexto de todos os dias nós irmos para a cruz, morrer e reviver, e ressuscitar, e ressurgir uma nova pessoa, completamente dependente, deixando um pouco a minha autossuficiência, me esvaziando um pouco me esvaziando dos meus preconceitos. Eu morri, e agora eu ressurjo novamente, eu levanto novamente como um outro ser humano, com uma mentalidade diferente, mais sensível, porque eu priorizei isso, que isso seja uma meta nossa, que esse seja um objetivo nosso todos os dias, morrer, ser crucificado, morrer, mas também ressurgir como um ser humano muito melhor ainda, aquele ser humano que entende os propósitos de Deus, que vive dentro do contexto da vontade de Deus, que se preocupa sempre em agradar a Deus. Esse precisa ser um processo diário na nossa vida, porque nem todos nós vamos entender de uma forma mais imediata esse contexto. Então, de fato, ele precisa ser um processo, porque eu posso ser um pouco diferente do Paulo. O Paulo pode talvez ter uma facilidade de absorver isso e ter uma mudança bem rápida no seu comportamento, nas suas atitudes. Mas também ele pode ser esse cara, e eu posso ser uma pessoa que vive esse processo. Aos poucos eu vou entendendo, aos poucos eu vou vivendo isso, mas precisa ter uma iniciativa, uma disposição, uma entrega, um propósito, uma leitura de que de fato isso precisa ser prioridade.
Então, algumas coisas na nossa vida, elas de fato precisam ser prioridade. Você, evidentemente, que precisa administrar muita coisa na sua vida, cuidar da família, do trabalho, da sua vida em geral, você precisa administrar. Eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar de dar assistência para a família, tudo isso, eu não posso deixar de cuidar dos filhos, tudo isso nós precisamos viver e nós vivemos. Nós fazemos isso faz parte do ministério nosso de cuidar de fato da família, de ser pessoas responsáveis no trabalho. Mas, no entanto, eu preciso olhar um pouco para o contexto da minha vida, né? Com relação a Cristo, com relação à leitura e vontade de Cristo, com relação a mim. Então, por mais que eu esteja num trabalho, por mais que eu esteja com a família, e por mais que eu esteja estudando, enfim, o que eu estiver fazendo, dentro desse contexto, a minha prioridade sempre vai ser Deus, sempre Cristo na minha vida. Quando eu vivo isso, automaticamente as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando, a leitura nossa muda completamente de quem nós somos de fato no ambiente que nós estamos, porque nós priorizamos viver aquilo que é agradável a Deus. E o que é agradável a Deus? É aonde eu estiver, a minha vida ser transformada, a minha vida ser mudada, porque eu vivo essa dinâmica desse processo diário que é ressurreição, que é morte e ressurreição, todos os dias. Então eu passo a ser então uma pessoa que pode ser vista como um exemplo, que pode ser vista como uma referência, porque eu morri, irmãos, e ressurgi. E quando eu ressurgi, como eu ressuscitei um outro ser humano, uma outra pessoa, com um coração melhor, com uma leitura melhor. Godoy falou uma coisa interessante no início, que ele falou, vamos lembrar dos nossos inimigos, né? Os nossos, qual foi a palavra que você usou? Adversários, enfim, desafetos. Vamos olhar para os nossos desafetos. Então, o fato de você já olhar, pensar nisso, olhar para um desafeto, lembrar de alguma coisa que você fez contra uma pessoa, enfim, já é um processo na nossa vida de arrependimento, já é um processo na nossa vida de querer consertar aquilo que foi feito de forma errada, ajustar, já é um processo de Deus na nossa vida, e é esse processo, é essa dinâmica que não pode parar na nossa vida, e Deus não quer que de fato pare, Jesus não quer que de fato pare, que essa dinâmica ela permaneça, ela continue, mas depende de nós, porque nós temos que de fato olhar para a cruz e lembrar do sacrifício de Jesus. E quando eu olho para a cruz, eu lembro desse sacrifício de Jesus, eu preciso estar constrangido, vivendo do jeito que eu estou vivendo, pensando que eu ainda não alcancei aquilo que Deus tem para mim, pensando em ser aquilo que eu ainda não sou e que eu preciso ser para Deus. Isso precisa ser uma dinâmica sempre. Sabe quando você vai, estou lembrado, até já pedi perdão para a Val hoje, né, Val, por causa do vôlei que nós jogamos ontem lá, né? Eu subia alto e dava uns cortes lá, a Val não... Aí eu estou lembrado que a gente, esse processo de você fazer uma atividade física, você precisa se exercitar diariamente para estar bem fisicamente, para quando você dá uma corrida, você não se cansar. Eu vi o Godoy andando ontem, vindo caminhando, né, Sebastião? Você estava comigo, né? Eu falei, Godoy, ele não vai conseguir chegar até aqui não. Não falei? Ele não vai conseguir chegar, andando desse jeito, ele estava assim, mortinho. Então, a gente vive essa dinâmica, a gente precisa se exercitar fisicamente, e você sabe disso,
Porque quando você caminha e você se sente cansado. E você chega à conclusão que você precisa fazer mais dinâmica, mais exercício, para você não se cansar com facilidade. Você lembra disso. Isso está na sua memória, você lembra disso. Eu estava conversando com a Val ali fora, poxa, Val, eu sei que eu estou bem fisicamente, mas eu preciso melhorar. Eu falei para você, Val. Aí ela falou, não, tem tem um remédio que você pode tomar para ajudar, enfim. Então, essa questão isso precisa ser uma dinâmica para o meu físico, e consequentemente, eu preciso viver uma dinâmica para a minha vida com Cristo, e essa dinâmica de eu estar melhorando a minha condição espiritual com Cristo é essa: eu olho para Ele e me lembro de algo, eu olho para Ele, eu olho para a cruz e me lembro de algo. Jesus, eu preciso melhorar nisso. Jesus, eu preciso ter uma prioridade na maior com o Senhor, em oração, em leitura, em devoção, em arrependimento, em perdão, em praticar de fato aquilo que Jesus quer que nós pratiquemos. Nós temos a ajuda do Espírito Santo para isso, para nos lembrar, né? Essa questão física é uma coisa um pouco diferente, porque você pode ser lembrado. Alguém pode ver que você está gordinho, Cristóvão, olha, porque você precisa fazer exercício. Eu posso olhar para ele e falar, você precisa fazer isso, você precisa se exercitar. Eu posso falar isso, outras pessoas não. E se alguém ficar 2 semanas sem falar isso para ele, pode se esquecer disso, e não fazer exercício, e não jogar futebol. Agora, quando a gente está na presença de Deus, é um pouco diferente, porque a gente tem o Espírito Santo que vai lembrar a gente todos os dias disso. Sabe, o Espírito Santo está lembrando a gente todo dia disso. Olha para a cruz, olha para o teu Salvador, olha para aquele que te resgatou, que te salvou, não é? Olha a tua vida, onde você está. Oramos pelo Maurício, o pastor Marcos fez a oração pelo Maurício, e fez uma oração dirigida pelo Espírito Santo. Eu estava vendo, porque o pastor Marcos não sabe, ele orou pela sua vida, e você pega a estrada, você viaja. Ele viaja muito, ele tem que ir para Corumbá, ele tem que ir para um monte de lugar, porque e não tem horário, não é, Maurício? Às vezes, irmão, de madrugada, eu vejo, porque eu estou no grupo do trabalho, e o celular está pulando lá, blá, blá, blá. Eles estão falando entre eles de madrugada, porque arrebentou, né, uma fibra, e eles têm que botar para funcionar, e pega carro de madrugada, vai para Corumbá, lá por Buraco das Piranhas, né, que é perto de Corumbá, vai muito para lá também, enfim. E o pastor Marcos orou por ele, pedindo para guardá-lo, né, para Jesus guardar a vida dele onde ele estiver, né. Fez uma oração dirigida pelo Espírito Santo. Espírito Santo, e o Espírito Santo faz isso, exatamente isso, traz a nós essa capacitação, essa lembrança. Ele coloca nos nossos lábios, no nosso coração, o que deve ser orado, o que deve ser dito. E Ele está lembrando todos os dias para nós. Olha para a cruz, sabe? Olha para a cruz. Todo dia você está andando para ir para o trabalho, e Jesus está olhando para você. Você está olhando, você está caminhando despercebido, e de repente o Espírito Santo fala: olha para a cruz. E lembra até para nós aonde a gente deve mudar. Olha para a cruz, muda nisso. Olha para a cruz, muda naquilo, né? Então esse processo precisa ser um processo diário. Eu preciso morrer todos os dias e ressurgir um ser humano melhor. Então, agora, evidentemente que nós vamos ser provados para saber se de fato nós mudamos. Quando é que eu vou saber se de fato eu mudei? É quando eu sou colocado dentro da prova, né? E tem uma situação que acontece, e eu tenho que dar resposta dentro dessa situação. Qual vai ser a minha resposta? Aí é a prova, que se de fato houve uma mudança ou não. Pode dar até vontade de você querer bater em alguém. Pode dar até vontade, não tem problema. Pode dar vontade de você querer dar um soco, mas você não dá, porque você já não é mais aquela pessoa que você era antes. Pode dar vontade de você falar um monte de coisa, mas você não fala, porque você já não é mais aquela pessoa que você era antes. Você já morreu, e você está
ressurgindo, ressuscitando, e com você a glória de Deus, com você a presença de Deus, com você a perfeição de Jesus na sua vida, te aprimorando, te ensinando, te preparando a viver para a glória dEle, para a glória dEle. Para mim, quando eu cheguei aqui já falei isso aqui, quando eu cheguei aqui na igreja, foi muito difícil. Muito difícil o quê? Olhar para cá e ver a cruz. Porque na igreja que a gente veio, da Assembleia de Deus, a gente não tem cruz. Não tem cruz. Depois a gente vai fazendo a leitura melhor, mas a cruz tem um significado, mas ela tem um sentido, e ela não está colocada aqui apenas como objeto, ela precisa estar aqui, porque a igreja precisa olhar para ela, e ver que nela, Jesus morreu e ressuscitou, nela, Jesus morreu por amor à minha vida, por amor à nossa vida, por amor a nós. Quando eu comecei a fazer essa leitura, eu comecei a entender melhor o processo, né? A me adaptar melhor à questão da cruz. Então é isso, irmãos. Deus nos abençoe. Deus fale poderoso. Cadê o Rogério? Deus fale poderoso. Chama lá ele lá. Vê se ele está aí ainda. Ele precisou sair. Então, Paulinho, some lá. Amém? Muito bem, irmãos. Deus continue falando ao seu coração, né? Deus continue ministrando ao seu coração. Deus continue trabalhando no seu coração durante essa semana. Que essa semana seja uma semana que o Senhor possa nos dar a oportunidade de nós refletirmos algumas coisas que precisam ser refletidas, pensar em algumas coisas que nós precisamos pensar para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Priorize algumas coisas. Está lembrado? Eu falei aqui no início, o Maurício que está aqui, ele é prova disso. Ele é prova disso. Ele, inclusive, agora me lembrei, você que estava fazendo churrasco, você que colocou as carnes lá, eu passei assim, olhei e falei, meu Deus do céu, essa carne está boa, hein? Uma delícia. E eu poderia ficar ali, mas eu tinha oração aqui na igreja, irmãos. Eu tinha oração aqui na igreja, né? E eu falei, gente, eu tenho um compromisso. Esse compromisso, ele é uma prioridade na minha vida. Eu já tinha passado o meu horário de trabalho, era uma opção minha ficar ou não. E eu desejei vir para a igreja, estar aos pés de Jesus. Amém?